Início do ano legislativo e aprovação de projetos em sessões extraordinárias marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Os temas debatidos no Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. Olá, boa tarde. Após o período de recesso, estamos de volta com o Câmara Notícias, trazendo os assuntos debatidos aqui no Parlamento Hamburguense. Comigo no estúdio está o repórter Chico Caselani, que vai nos trazer informações sobre os projetos aprovados nas extraordinárias. Oi, Chico, bem-vindo ao Câmara Notícias 2025. Oi, Dani. Bom estar de volta depois de um recesso que foi diferente, né? Aqui na Câmara, ao contrário dos últimos anos, primeiro ano de uma nova gestão, já bem movimentado, né, com 4 extraordinárias realizadas durante o mês de janeiro. O primeiro projeto foi aprovado ali nos dias 8 e 9 de janeiro, né, o PL 57, que trata da reforma administrativa. Eu acompanhei, né, a primeira reunião realizada lá no Executivo, né, do prefeito Gustavo Fink com os vereadores, e nós tivemos esse aceno, né, do Poder Executivo de diálogo com os parlamentares. Queria que tu explicasse um pouco o projeto da reforma administrativa e as mudanças que ocorreram aí ao longo dos dias. Isso. Na verdade, até foi um gesto bem elogiado por parte dos vereadores, né? Inclusive vereadores que a princípio vão se posicionar como uma primeira oposição ao governo do agora prefeito Gustavo Fink. Foi uma postura elogiada de ele ter aberto ao diálogo, inclusive se falou bastante de ser uma nova estrutura administrativa bem colaborativa, né? Várias das sugestões feitas pelos vereadores acabaram sendo acolhidas. Entre as principais mudanças, acredito que é a extinção de uma secretaria, né? Na verdade, o que aconteceu foi que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação ela foi dividida. A parte de desenvolvimento urbano foi juntada à Secretaria de Meio Ambiente, enquanto a parte de habitação foi juntada à pasta do desenvolvimento social. Então, acredito que a primeira grande mudança seja essa. Outra grande alteração foi a redução do número de cargos em comissão, que saiu de 238 para 200 CCs, agora, então, a partir de 2025. E também tem uma questão que era uma coisa que o prefeito Gustavo Fink vinha prometendo desde que foi eleito, que era a transformação da Secretaria de Administração na Secretaria de Gestão, Governança e Desburocratização, né? Que era uma coisa que ele batia muito até enquanto era vereador. Ele sempre tratou muito dessa questão da modernização do serviço público, da desburocratização. Então, foi criada essa secretaria que, inclusive, né, traz entre as novidades da Secretaria, a criação de uma diretoria de gestão de metas e avaliação de desempenho. Então, essas são as principais mudanças. Lembrando que o projeto foi aprovado aqui na Câmara, como tu comentou, na segunda semana de janeiro, né? Mas ele precisou de algumas correções que foram feitas, então, num segundo projeto de lei, também aprovado em sessão extraordinária. Bom, Chico, acho que tu podia já falar sobre essas alterações, né, que incluem mais questão de nomenclatura e alguns dos pedidos feitos pelos vereadores, né, alegando que eram demandas da comunidade. E aí depois a gente volta para falar das outras duas extraordinárias realizadas na semana passada. Isso. Até teve algumas das questões que acabaram não sendo, como eu comentei, né, como teve um segundo projeto, né, teve algumas coisas que acabaram não sendo incluídas. Inclusive, na verdade, o próprio primeiro projeto ele teve 2 substitutivos, né, porque ficaram coisas pendentes, coisas que havia sido conversado na reunião que aconteceu lá no gabinete do prefeito, algumas coisas que haviam ficado pendentes de serem incluídas no projeto. Então, teve uma série de mudanças na redação até que se chegasse ao texto final, né? Inclusive, o que ficou pendente era a questão de que o cadastro único estava vinculado ao cadastro digital e não à Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Isso foi uma coisa que os vereadores bateram bastante, temendo, né, eventualmente até o risco de cortes de benefícios sociais, como o pagamento do Bolsa Família. Uhum. Então tá certo, em seguida a gente volta para falar dos outros projetos aprovados nas demais extraordinárias, lembrando que o mais polêmico deles trata do parcelamento de dívidas do governo anterior com o IPAZEM. Obrigada, Chico, então daqui a pouco a gente volta para falar sobre os demais projetos. A cerimônia de instalação da 19ª legislatura marcou a posse dos 14 vereadores eleitos, do prefeito Gustavo Fink e do vice Gerson Haas.
também foi eleita a mesa diretora para 2025. O vereador mais votado nas eleições de outubro, Cristiano Kohler, do PP, comandará o Legislativo pela segunda vez. Com ele estão a vice Daya Hanisch, do MDB, primeiro secretário Felipe Kumbraun, PSDB, e o segundo secretário Joelson de Araújo, do Republicanos. O mandato da mesa diretora é de 1 ano. Kohler agradeceu a confiança de seus pares após ter votação unânime para o cargo. Estou certo que juntos estamos prontos para enfrentar os desafios e construir um futuro melhor para Novo Hamburgo, pautados no compromisso de fazer a diferença pelos próximos anos. Nosso trabalho, embora sustentado por números como esses, não é para uma parte da cidade, mas para toda ela. É para cada bairro, cada rua, cada pessoa que acredita em uma Novo Hamburgo melhor. Bom, vou voltar agora a falar com o Chico Caselani sobre os projetos aprovados nas 2 sessões extraordinárias na semana passada. Foram 3 projetos, né? Um deles que fez uma correção na reforma administrativa e o outro, né, que gerou mais polêmica, que trata do parcelamento de 30 milhões de uma dívida ainda do governo Fátima Daut com o Ipazem. Pedi para tu explicar um pouco como é que estava o clima primeiro, né, no plenário, Luiz Oswaldo Bender, e também como se deu essa votação. Isso. Bom, dos projetos que foram votados em sessão extraordinária, foi o único que teve votação dividida, né? Todos tiveram aprovação unânime, exceto esse que foi aprovado com 11 votos a 2, votos contrários dos vereadores do PT, Enio Brizola e professora Luciana Martins. Bom, como tu comentaste, né, as 2 sessões que votaram o projeto foram acompanhadas por servidores, né, principalmente pessoas vinculadas ao sindicato dos professores, que acompanhou em peso as 2 votações. E por que esses vereadores foram contrários, né? Eles argumentaram que, bom, como tu comentaste, esse valor de 31,1 milhões de reais que vai ser parcelado, né, já que o projeto foi aprovado com o Ipazem, são débitos da gestão anterior, são débitos de contribuição patronal que não foi paga ao Ipazem entre os meses de fevereiro e dezembro do ano passado. Então, na verdade, está sendo feito esse ajuste, eram valores que ficaram pendentes do ano passado, e a ideia, então, é parcelar em até 5 anos, né, em até 60 vezes. A vereadora professora Luciana Martins, ela até comentou que em São Leopoldo se viveu uma situação semelhante, só que a decisão de lá, né, a decisão do prefeito de São Leopoldo, foi realizar o pagamento em apenas uma vez. Pegou todo o débito que tinha pendente e foi lá e pagou em uma vez. Ela perguntou, bom, por que não se tomou também essa atitude aqui em Novo Hamburgo, né? Assim como antes da votação da reforma administrativa, o prefeito Gustavo Fink e seus secretários convidaram os vereadores para uma reunião no gabinete do prefeito, onde ele falou principalmente sobre as dificuldades financeiras com as quais ele se deparou assim que assumiu então o comando do Poder Executivo. E entre os argumentos é de que, bom, não haveria esses 31 milhões para serem pagos agora, e por isso, então, essa proposta de parcelamento, né? Bom, tanto a vereadora professora Luciana Martins quanto o vereador Enio Brizola, eles argumentam que o ideal seria que primeiro se houvesse uma auditoria do Ipazem, né? Que isso é uma coisa que se cobra desde a gestão anterior, que seja feita de fato uma nova auditoria das contas do Ipazem para ver em que pé está a saúde financeira do Instituto Previdenciário aqui dos servidores do nosso município. Então, esse é o argumento deles, né? Bom, inclusive, né, a vereadora até comentou que o município ainda nem tinha secretário da Fazenda, né? Foi anunciado depois das 4 sessões extraordinárias, então ela teme que não houve um estudo, né? Só se deparou com esse valor e decidiu-se pelo parcelamento, né? Mas também, assim como esses 2 vereadores se posicionaram contrários, os outros 11 se posicionaram a favor, e eles também trataram esse voto a favor como um voto de confiança do novo prefeito, né? Bom, o novo prefeito está assumindo uma gestão com uma dívida que ficou da gestão anterior, então é um voto de confiança de que, bom, pelo menos nessa primeira vez a gente vota a favor, e depois, se isso voltar a ser uma prática, como aconteceu em gestões anteriores, de novos pedidos de parcelamento, novos pedidos de reparcelamento, aí se vai se pensar novamente como será a votação. E lembrando que o atual prefeito Gustavo Fink, enquanto vereador, era muito crítico a esses parcelamentos, né? E ele fez parte da comissão especial
em defesa do IPAZEM, que gerou um relatório bem com bastante com muito conteúdo, né, para falar sobre a situação do IPAZEM, incluindo a participação de servidores, né? Então a gente aguarda aí como é que serão as próximas votações em temas relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores. Isso, só mais uma questão, né? O governo tratava a aprovação desse projeto como um requisito para a renovação da certidão de regularidade previdenciária, né? Que ela é emitida quando tu não tem débitos com o teu Instituto Previdenciário. Então, essa certidão estava vencida desde novembro do ano passado e o governo temia que, não conseguindo essa renovação, que a princípio vai ser conseguida agora com a efetivação do parcelamento, né? Não conseguindo essa certidão, eles temiam em não receber repasses federais e também não ter direito a empréstimos junto a instituições financeiras federais também. E o outro projeto, né, que eu acho que teve votação unânime, trata da criação de 500 novas vagas para professores da rede municipal. Queria que tu falasse sobre a votação desse projeto também e o que o governo pensa, né, também em relação à contratação de servidores da educação para o município. Isso, bom, atualmente, né, é um cargo de professor de educação infantil e anos iniciais, ensino fundamental. São cargos com uma carga horária de 20 horas semanais e são professores com formação em nível superior, né? Atualmente esse cargo já existe dentro do quadro efetivo do município. São 600 vagas, das quais 596 estão ocupadas. Então, não teria como chamar mais professores. Então, por isso a criação dessas 500 novas vagas. E a ideia deles é aproveitar um concurso público que tem lista de espera já aberto, né? Um concurso público de 2022, então ele já possui uma lista de espera aberta. A ideia é aproveitar essa lista para fazer um chamamento quase imediato de professores, né? Não os 500, a ideia apresentada pelo governo é chamar pelo menos 200 professores em 2025 e daí o restante sendo convocado até 2027. Essa é a ideia apresentada pelo governo, que também foi apresentada aos vereadores na reunião. Então, esse é o entendimento do governo. Quando o governo assume, eles percebem que, bom, tem um déficit de professores, né? Então, porque questões de aposentadorias de professores, pedidos de saída, né? Alguns professores que pediram exoneração do cargo. Então, para suprir, a maneira encontrada, então, foi a criação dessas 500 novas vagas. Tá certo, Chico. E um dos desafios, né, em todas as sessões, as 4 extraordinárias que nós tivemos aqui na casa, tanto o Procurador-Geral Vanir de Matos, como a Secretária de Administração, agora também de Desburocratização, a Andréa Schneider, estiveram aqui na casa acompanhando as votações e eu conversei lá no plenário com o Vanir falando sobre os principais desafios desses primeiros 30 dias de governo. Então, assistam aí o que o nosso Procurador-Geral do município falou sobre esse início da administração Gustavo Fink. Desde o dia 2 de janeiro, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito árduo, tomando conhecimento dos problemas de forma concreta, porque evidentemente que no período da transição a gente vinha fazendo o estudo da situação de Novo Hamburgo, mas quando tu entra então na administração, as coisas passam a ter concretude. Foram nesse pequeno período de gestão, né, o que nos dá a sensação de que já se está trabalhando há quase 6 meses. Mas há uma equipe muito qualificada, nós entendemos que devemos atrair os servidores concursados junto da administração e dali extrair o que de melhor eles podem oferecer. Então é um conjunto de ações, né? Principalmente esta ação, esta operação organizada entre todas as secretarias que tem como foco as invasões, né? Os moradores de rua, as invasões em locais públicos, privados, né? Então são questões que nós estamos assim pela Procuradoria-Geral do município trazendo essa responsabilidade de forma a contribuir com o governo. Como estão as tratativas, né, dessas pastas que ainda não têm nomes titulares? O prefeito está tratando deste assunto de forma pessoal, né? Evidentemente que ele compartilha conosco a angústia, mas também nós não temos que ter esta
pressa, é necessário, sim, é necessário. Mas no início se via assim, uma necessidade absoluta de já sair com o governo formado com todas as secretarias. E ao longo desses dias a gente foi percebendo que nós conseguimos tocar a administração sem nenhum prejuízo. Não, a questão das finanças já existe algumas indicações, eu acredito que na semana que vem, pelo menos a Secretaria da Fazenda estará resolvida. Então tá, Chico, acho que eram esses, né, foram esses os projetos votados. Não sei se tu tem mais algo a acrescentar sobre as votações. Não, por hora é isso, né? Agora, lembrando, né, uma nova legislatura, novos projetos de lei vão começar a ser apresentados, eles vão precisar passar pelas comissões ainda, então é possível que a gente ainda tenha um tempinho até começar a ter novas votações de projeto ali nas nossas sessões. Tá certo, obrigada pelas informações. No próximo programa, então, a gente fala sobre as primeiras sessões ordinárias do ano. A sessão solene de posse da 19ª legislatura, realizada no dia 1º de janeiro, serviu também para oficializar a composição das 8 comissões permanentes e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara para 2025. Cada grupo é composto por 3 vereadores que dividem entre si nos próximos dias os cargos de presidente, relator e secretário. Após debate realizado na sala de reuniões da presidência, as nominatas foram definidas consensualmente e apenas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação precisou ter sua composição apreciada em plenário. Ao longo do ano, os colegiados analisam projetos pertinentes às suas áreas de atuação e também intercedem por demandas da população junto aos órgãos responsáveis. Confira a composição de cada colegiado. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a COJUR, é formada pelos vereadores Deza Guerreiro, Eliton Ávila e Juliano Souto. Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, a COFIN, tem na sua composição os vereadores Eliton Ávila, Enio Brizola e Ricardo Ritter. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, a CODIR, tem Enio Brizola, Ito Luciano e professora Luciana Martins. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, a COEDU, é formada pelos vereadores Felipe Cumbral, Nor Bueno e professora Luciana. Comissão de Meio Ambiente, a COMAN, tem na sua composição as vereadoras Deza Guerreiro, Nor Bueno e Ricardo Ritter. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, os vereadores Giovanni Caju, Ito Luciano e Joelson de Araújo. Comissão de Saúde, Deza Guerreiro, Ico Remin e Joelson de Araújo. E a Comissão de Segurança Pública é formada pelos vereadores Daya Hannes, Felipe Cumbral e Juliano Souto. Por fim, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem na sua composição os vereadores Daya Hannes, Giovanni Caju e Juliano Souto. A primeira reunião da Rede Integral da Laço Lilás marcou a apresentação da professora Luciana Martins como titular da Procuradoria Especial da Mulher da Casa. Inaugurado em 2018, o setor foi criado com o objetivo de oferecer acolhimento e amplificar a luta contra a discriminação e a violência de gênero. A condução dos trabalhos, que era bianual, passa agora a ser anual para contemplar as 3 vereadoras eleitas para esta legislatura. No encontro, as participantes debateram a importância da retomada de políticas públicas para combater a violência de gênero e também começou a planejar a programação oficial da Semana da Mulher da Câmara Municipal, que ocorrerá em março. Integrantes do Novo Hamburgo reuniram-se com o presidente Cristiano Kohler para questionar reajuste de 25% na tarifa de água anunciado pela Comusa. O valor foi aprovado pelo Conselho Superior da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul. O grupo solicitou a intervenção da mesa diretora do Legislativo para buscar esclarecimentos sobre o aumento, destacando que o município prorrogou o decreto de calamidade pública. Em nota oficial publicada no final de 2024, o então diretor-geral da Comusa e ex-vice-prefeito Márcio Líders manifestou-se contra o aumento, classificando-o como abusivo. Ele explicou que a AGESAN considerou o pagamento de precatórios à Corsã pela autarquia, o que resultaria em um reajuste maior. Em breve a gente traz mais informações sobre esse assunto, né? E se vai se confirmar ou não esse aumento anunciado pela Comusa.
Esse foi o Câmara Notícias, com informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência, até o próximo CN.